Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje é domingo, dia 21 de novembro de 2021. Nós temos notícias ruins e nós temos também notícias muito boas. Uma das notícias ruins é que o número de aproveitadores, aquelas pessoas que só pensam nelas próprias, cada dia aumenta mais. Nós tivemos, todos se lembram, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e etc. Aquelas pessoas que foram eleitas usando ali o nome do presidente Jair Bolsonaro e acabaram depois o traindo e virando oposição ferrenha a ele. Também tem lá o caso do pessoal do MBL, né? E agora nós temos a Sarah Winter. Sarah Winter, ela criou aquele grupo lá dos 300, todos se lembram, né? Ela tentou radicalizar a situação e ela foi presa. Eu até acho que uma prisão injusta. Ela foi presa porque soltou aqueles fogos lá por cima do Supremo Federal, num horário que não tinha nem expediente, era à noite, e ela foi presa. Mas as prisões injustas vêm acontecendo a todo momento. Só que a Sarah Winter não é aquela pessoa que se pode confiar, até porque ela surgiu de repente, ela veio lá da esquerda, surgiu de repente se dizendo conservadora, e dizia agora que era uma de direita, uma pessoa de direita, conservadora. Então pessoas como a Sarah Winter, o Alexandre Frota, são pessoas que não se pode confiar realmente. E tem outras pessoas ainda que não estão ainda totalmente declaradas, mas que nós temos que ficar com o pé muito atrás, que é o caso do Oswaldo Eustáquio. Também discordo da prisão dele, totalmente, uma prisão injusta, assim como foi a do Daniel Silveira. Mas nós temos o caso do Oswaldo Eustáquio, o caso do Roberto Jefferson e até aquele caminhoneiro, o Zé Trovão. São pessoas que não se pode confiar. Dá para ver no perfil delas que elas estão ali tentando levar vantagem, tirar proveito pessoal de uma situação usando o nome do presidente e se dizendo ali pessoas conservadoras de direita. Então nós temos que ficar muito atentos com essas pessoas e não podemos confiar cegamente só porque elas dizem que estão do lado do presidente, do lado do governo e estão se dizendo pessoas conservadoras. Uma outra notícia ruim foi aquela reunião, aquele evento que teve lá em Portugal, né, onde estava lá o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, entre outras pessoas influentes da política, né? Apesar de dizer que ministros do Supremo fazem parte da política brasileira, seria um caso absurdo, mas aqui já se tornou uma coisa muito normal. Os ministros do STF são políticos, eles fazem política, eles não são apenas pessoas juízes que estão ali para defender a nossa Constituição. A corte, que deveria ser uma corte constitucional, ela se tornou uma corte política. E o Dias Toffoli confessou que nós já vivemos aqui no Brasil um sistema semipresidencialista em que o STF é o poder moderador. Todo mundo já tinha percebido isso. Então eu falei que isso é uma notícia ruim, mas ela não deixa de ser uma notícia ruim com até áreas de notícia boa, porque ficou escancarado agora para quem quer ver de verdade, para quem tem mais de 2 neurônios, de que o STF realmente está mandando no país, está interferindo principalmente no Poder Executivo e não está deixando o presidente governar. E isso o Dias Toffoli deixou muito claro lá naquela declaração que ele fez lá em Lisboa. E o Gilmar Mendes também tem um videozinho do Gilmar Mendes aí, nas redes, dizendo, parece que estava até meio bêbado, dizendo também, confirmando o que o Dias Toffoli disse. Ministro, o senhor comandou o programa do Fórum Jurídico aqui de Portugal. Fala pra gente os principais temas aqui do Fórum Jurídico. Nós discutimos sistema de governo e crise. E aí discutimos toda essa problemática, a questão da saúde, a questão das leis de exceção, discutimos a questão tributária e discutimos, no caso brasileiro, a mudança do regime de governo, do sistema de governo, discutindo o modelo português e o modelo brasileiro, presidencialismo de coalizão e um regime próprio
que nós temos chamado de semipresidencialismo. Acho que essa foi a questão central. Obrigada, ministro. Então, dois ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo que o Brasil está vivendo em um sistema semipresidencialista e que o STF é o poder moderador. Eles afirmam que as Forças Armadas não são um poder moderador, mas agora eles vêm dizendo, agora confessando, né, que não deixam realmente o presidente tomar nenhuma decisão, principalmente no que se refere à pandemia. Eles não deixaram o presidente decidir nada, eles interferiram em tudo e interferem até hoje. Já foram bem mais de 100 interferências que o Supremo Tribunal Federal fez no governo. E agora está aí esse caso dos precatórios aí, que foi um outro absurdo que agora está tentando no Congresso, já foi aprovado na Câmara, vai para o Senado, não sei se o Senado vai aprovar, porque o Senado também está complicado. E o STF tentando de todas as formas prejudicar o governo. Por que eles não quiseram esse sistema semipresidencialista na época do PT, na época daquela roubalheira do PT, do mensalão, petrolão? Por que eles não interferiram ali e tomaram para si como um poder moderador e tomaram as providências que deveriam ser tomadas? Não, eles querem tomar agora essa providência, eles querem fazer esse absurdo agora, porque o governo que está lá no poder é um governo que eles não concordam. Eles não querem no poder de jeito nenhum. Então esse é o nosso Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, e a notícia muito boa que eu tenho para trazer para vocês é que esses dias eu estava viajando, até justifico aqui porque não tenho gravado vídeos no canal, eu estava viajando, e no meu retorno, eu estive lá em Ribeirão Preto, e no retorno eu vim de carro de lá para cá, eu vim dirigindo, e chuva demais de lá até aqui no Mato Grosso, onde eu moro, muita chuva. E parece que está chovendo em grande parte do Brasil, quase no país inteiro. E por que isso é uma notícia boa? Por 3 motivos, e eu tenho certeza que a extrema esquerda, a extrema imprensa estão odiando, porque eles são aquela turma do quanto pior, melhor. E quando essas chuvas chegaram em abundância, e bastante chuva mesmo, o que vai acontecer? Nós não teremos o apagão, porque eles já estavam falando na crise hídrica, no apagão que estava previsto, né? E se nós tivéssemos um apagão aqui no Brasil, a culpa ia ser, com certeza, do presidente da República. Por mais que a gente sabe que seria falta de chuva, mas eles colocariam a culpa no presidente. E isso seria usado eleitoralmente nas eleições do ano que vem. Nós teríamos também a Amazônia e o Pantanal em chamas. E como disse aquela cantora Anitta, né? As girafas da Amazônia iriam morrer queimadas. Isso também não vai acontecer. A Greta Thunberg pode continuar dormindo tranquilamente. Não precisa acordar a Greta Thunberg, o ator Leonardo DiCaprio, pode deixar eles tranquilos lá na mansão deles dormindo, porque não vai ter incêndios na Amazônia e nem no Pantanal, porque está chovendo muito. E uma outra notícia muito boa, já referente a essa chuvarada, e que a extrema esquerda e a extrema imprensa não vão gostar, é que nós teremos outro recorde na produção de grãos. Eu pude perceber de lá para cá, passei ali no estado de Goiás, aqui no Mato Grosso, até chegar na cidade onde eu moro. Eu cruzei grande parte do estado do Mato Grosso e nós vemos a plantação de soja está muito bonita. Nós teremos uma produção de grãos, se Deus quiser, com um novo recorde. E isso tudo, essas notícias boas para quem quer ver o Brasil bom, um Brasil melhor para a gente viver, um Brasil rico, isso deixa muito triste esse pessoal do quanto pior, melhor. E eles não gostam de notícias boas. Eles só pensam em destruir o país para que o ex-presidiário Lula da Silva tenha chance novamente de voltar para o poder. Só o fato de se levantar a hipótese de um vagabundo como Luiz Inácio Lula da Silva, um ladrão, que não está preso por conta de uma manobra feita no Supremo Tribunal Federal, voltar ao poder, isso já é um absurdo pensar numa hipótese como essa.
Em qualquer país sério do mundo, ele estaria preso e cumpriria uma pena muito grande na cadeia. Mas a gente vê ainda petistas eufóricos evocando o nome desse ladrão para que ele volte ao poder. Essa gente não tem limites para defender bandidos. Eles adoram defender essas pessoas. Mas enfim, meus amigos, então nós temos essas notícias boas e eu espero que o Brasil cresça, que nós tenhamos então o ano que vem umas eleições tranquilas e que o presidente... É lógico que nós não vamos ter uma eleição tranquila, né? Porque eles vão fazer de tudo, eles que eu falo, o sistema, né? A extrema-esquerda, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, a imprensa, eles vão fazer de tudo para que nós não tenhamos uma eleição tranquila, eles vão fazer de tudo para que o presidente não seja reeleito. Mas eles faltam combinar com o povo, né? Eu não sei, a questão das urnas eletrônicas sem o voto auditável é uma carta na manga também para eles, mas enfim, nós vamos pedir a Deus que abençoe este país e que nós tenhamos sim a reeleição do presidente, porque se essa gente volta para o poder, o nosso país realmente vai seguir o caminho que está seguindo agora a Argentina e que já seguiu a Venezuela, que já seguiu Cuba. E isso nós não queremos de jeito nenhum. Essa questão de terceira via, isso é só falácia. Isso aí, se você falar em terceira via, é porque você quer votar no PT, você quer votar no Lula, e você fica com essa historinha de terceira via. Porque isso não tem nenhuma chance de prosperar. Sérgio Moro, o pessoal da direita, os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, não votam nele. Porque ele é um traidor, traiu o presidente. É um dos traidores, né? E o pessoal da extrema esquerda também não vota no Sérgio Moro. Quem que vai votar no Sérgio Moro? O pessoal do centro não vai. É muito pouca margem de votos para que seja possível uma eleição de uma terceira via representada ali por qualquer um deles que fosse. Mas principalmente com o Sérgio Moro. E uma outra coisa também é essa falácia que a imprensa faz, que a extrema-esquerda faz, que o presidente Jair Bolsonaro está vendido para o Centrão, que ele está num partido agora, pensando em se filiar a um partido do Valdemar Costa Neto, que é um corrupto. Sim, o Valdemar Costa Neto realmente é um corrupto. Ele estava lá naquela turma do mensalão do PT. E é engraçado que você vê o pessoal do PT criticando o Valdemar Costa Neto. Mas quando o Lula comprou o Valdemar Costa Neto para fazer parte do mensalão, aí ele era tranquilo. Ninguém criticava o Valdemar Costa Neto. E aí eu digo a esse pessoal o seguinte: qual o partido que vocês sugerem que o presidente vá se filiar? Existe algum partido de direita no Brasil? Não existe. O presidente tentou criar o Aliança pelo Brasil, não conseguiu. O TSE, na prática, vetou a criação do Aliança pelo Brasil, porque ele não reconheceu as assinaturas, sobre milhões de assinaturas coletadas no Brasil inteiro. O TSE vetou, ele reconheceu apenas, parece que 12 mil assinaturas, justamente para que não fosse criado um único partido de direita, que seria o Aliança pelo Brasil. E o presidente, como tem que ter um partido, a legislação eleitoral obriga que você seja filiado a um partido para ser candidato, ele tem que se filiar a um partido político. E aí ele não vai se filiar no PSOL, no PT, no PCdoB, um partido de extrema esquerda. Ele tem que se filiar em um partido do centro, porque não existe um partido de direita. Simples assim. E nós teremos, então, se não for no PL, porque ainda não está confirmado, será num outro partido de centro, que eles chamam de Centrão. Não tem outra alternativa. E só devemos agora pedir a Deus que abençoe o nosso país e que abençoe a cabeça das pessoas para que não caiam nessa falácia que a mídia e que a extrema imprensa vem fazendo o tempo todo, querendo dizer que o presidente Jair Bolsonaro, um governo que não tem nenhum ato de corrupção, em quase 3 anos já de governo, querer comparar e dizer que ele é pior do que um governo do PT que teve corrupção generalizada, como foi o caso de Mensalão e de Petrolão. Tá bom, meus amigos? Então eu desejo a vocês que tenham um ótimo domingo, que vocês curtam bastante junto com as suas famílias, que Deus abençoe a nossa pátria. Fiquem todos com Deus. Tchau.